Graça e paz, irmãos e irmãs, aos que estão aqui, poucos, né, por causa do isolamento social, e aos que estão em casa, e aos que vão assistir mais tarde também. Então, uma saudação a todos e todas, no nome santo e precioso de Jesus. Também mandar um abraço para o reverendo César e família, que estão ainda em férias, né? Bem, não sei se eles estão na praia, mas o tempo está propício, né, para a praia, né? O londrinense é sortudo, não é verdade? Mora longe da praia e quando vai, chove, né? Mas faz parte. Então, César, onde você estiver aí, um grande abraço aí, nosso, da igreja, para vocês, tá bom? Meditação de hoje tem como tema o trabalho, o cristão, a cristã e o trabalho. Nós vivemos num país que é chamado de país emergente, que está difícil de emergir, não é? Complicado de se tornar mais do que emergente. E uma das coisas que assola o nosso país é justamente o emprego, o trabalho. A estatística mais recente aponta que 14,4% da população está desempregada. Então isso é muita gente. É provável que você conheça pessoas que estão desempregadas e que estão procurando emprego já há muito tempo. Pessoas que atingem uma certa idade e não conseguem mais se relocar ou entrar no mercado de trabalho. Todas as semanas a gente ouve de alguém ou recebe um e-mail, um WhatsApp, perguntando se sabemos de um emprego, de um lugar que está precisando de gente para trabalhar. Quase toda semana isso acontece, porque é uma situação que assola a todo o país. E Londrina não fica longe disso, não fica diferente disso. Isso sem falar naquelas pessoas, naquele grupo enorme, que tem como trabalho informal. Fazer alguma coisa em casa para vender, compra aqui, vende ali. Então, se colocar o emprego informal na estatística, aumenta muito mais ainda. E então todos nós somos atingidos. As famílias são atingidas, as igrejas, as organizações que dependem de ofertas, todos nós passamos por dificuldades, porque é uma cadeia. Assim que alguém perde o emprego, isso gera, então, uma corrente de coisas que vão também se sucedendo a partir daquele desemprego. E o que é que nós podemos aprender como seguidores de Jesus Cristo a respeito do trabalho, a respeito do emprego? Eu queria trazer então algumas ideias para vocês nesta manhã, vocês que estão aqui e os que estão também em casa. A Bíblia fala muito sobre o trabalho, especialmente no livro de Eclesiastes. Se você depois quiser dar uma olhada em casa e ler alguns textos do Eclesiastes. Paulo também fala alguma coisa sobre o trabalho, o próprio Jesus também fala. Então o trabalho está na Bíblia quase que de capa a capa. É uma constante o trabalho. Se a gente pega, por exemplo, só algumas pessoas do Novo Testamento, Jesus era carpinteiro, certo? Paulo, fazedor de tendas. Paulo fazia tendas com couro, essa era a sua especialidade. Ele era missionário, mas quando precisava ele trabalhava fazendo tendas. Pedro e uma boa parte dos discípulos eram pescadores. Mateus, um coletor de impostos, trabalhava então para o governo, na coletoria. E assim a gente vai vendo que muita gente na Bíblia tem uma profissão, tem um trabalho. O trabalho, ele não é uma coisa ruim, é uma bênção.
O trabalho é um presente de Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar com vocês. O trabalho é um presente de Deus. O trabalho é uma maneira que Deus usa para prover a nossa existência, para permitir que a nossa vida continue existindo. Porque por meio do trabalho, por meio do recebimento daquilo que fazemos, a gente toma conta da nossa família, a gente compra o alimento, a gente paga o aluguel, enfim, compra roupa, a gente vive por causa do trabalho. Então, o trabalho é uma bênção, é um presente de Deus. Eu vou trazer para vocês algumas ideias de Martinho Lutero e de João Calvino sobre o trabalho. Eles elaboraram muito sobre essa questão do trabalho. O Martinho Lutero, por exemplo, vocês sabem, um dos reformadores da igreja, disse assim: o trabalho humano é um meio para a provisão de Deus. É a máscara de Deus por detrás da qual ele se esconde e governa magnificentemente o mundo. Então veja que interessante essa ideia de Lutero. Como o trabalho é um presente de Deus a você, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, é uma oferta que Deus faz a você, por meio do trabalho e do seu trabalho, ele está falando do trabalho do cristão aqui, da cristã, Deus está governando o mundo. Veja que interessante essa ideia. Deus governa o mundo por meio do trabalho. Ou seja, o governo de Deus começa no ambiente que você trabalha, no ambiente que você desenvolve a sua profissão. Então isso vai mudando a nossa maneira de ver o trabalho, a nossa perspectiva e a nossa cosmovisão do trabalho. Passa a ser diferente a partir do momento em que eu vejo o ambiente do meu trabalho como um lugar de ação em que Deus está governando o mundo. Deus está dirigindo este mundo. Então isso modifica a minha maneira de ver até a própria ação de Deus, porque muitas vezes eu penso que Deus está agindo de maneira macro no universo, mas para Deus agir no universo, ele começa no micro, no pequeno, e através então do pequeno, juntando com outro e outro, Deus vai governando esse universo. Por isso que as pessoas muitas vezes têm dificuldades de crer que Deus está governando. Porque as pessoas não olham que no seu ambiente a coisa não acontece. Ela não olha de maneira macro, ela olha a partir do seu ambiente. Então, se alguém não é um seguidor de Jesus Cristo no ambiente em que eu trabalho, essa pessoa tem dificuldade de ver o governo de Deus. Mas se no meu trabalho eu começo a trabalhar e exercitar a minha profissão como um presente de Deus, essas pessoas que estão próximas começam também a ver o agir de Deus. Então é isso que o Lutero está dizendo aqui, que por detrás do meu trabalho, Deus está governando o universo, Deus está governando o mundo. Então o trabalho, na Bíblia, ele é visto como um chamado, como uma vocação. Veja, às vezes, no meio evangélico, a gente pensa em vocação para pastores, ou pastoras, né? Na IPI também. Vocação é quem vai para o trabalho missionário. É vocacionado para o trabalho missionário. Interessante isso. Foi para o seminário porque é vocacionado para ser pastor. Aí quem é engenheiro é vocacionado para ser o quê? Quem é um dentista, um médico, é um carpinteiro, como Jesus? Ou um pescador, como Pedro? O trabalho, de uma maneira geral, não é o trabalho de Deus, eu vou falar isso daqui a pouco, é o trabalho. Ele é vocacionado por Deus. Então, antes da nossa vocação do trabalho em si, nós temos um chamado divino. Então, quando você e eu exercemos o nosso trabalho, nós exercemos a partir da vocação que Deus nos dá. A partir do chamado de Deus. Então, aí também muda a nossa perspectiva daquilo que nós fazemos. E começamos a ver o que nós realizamos, o que nós trabalhamos, como um presente de Deus.
como uma oferta de Deus, um dom de Deus, que Deus nos dá. Então, nenhum trabalho é mais nobre do que a obediência no chamado e trabalho que Deus designou a cada um de nós. Lutero diz isso. Então, o trabalho ele é nobre a partir da obediência ao chamado divino. Então, isso muda a minha maneira de trabalhar. Eu não estou trabalhando para esse patrão. Eu não estou trabalhando para essa empresa. Eu não estou trabalhando para essa organização. Em primeiro lugar, eu estou trabalhando para Deus, porque é um chamado de Deus. Então, isso muda a minha maneira de agir, e de pensar, e de falar, e de fazer as coisas no ambiente do meu trabalho. Por quê? Porque eu quero, através de mim, ou por meio de mim, que Deus governe o universo. Então, a gente precisa internalizar essa verdade. Calvino disse o seguinte, sobre ainda o trabalho como um presente de Deus. Deus designou deveres distintos para cada um nos diferentes modos de vida. Então nós precisamos, conforme Calvino está dizendo aqui, valorizar o que cada um faz. Às vezes, na nossa ideia, algumas profissões são mais nobres do que outras, não é verdade? Quase toda família sonha com as profissões nobres. Ah, meu filho, minha filha, sei lá, queria que fosse médico. Parece assim que estudar medicina é de todas as profissões a mais nobre que existe. Não sei se é por causa da nobreza da medicina ou por causa do dinheiro da medicina, não é? Tem que pensar nisso também, não é? Bom, se não vai ser médico, vamos ver um pouquinho para baixo, né, de medicina. Aí vai catalogando. Então, na nossa mente, nós temos assim uma série de profissões que são nobres e que outras não são tão nobres assim. Aquele pessoal, por exemplo, que de madrugada passa naquele caminhão grande, correndo, não se preparando para a maratona, mas correndo, pegando o lixo da nossa casa. E a gente está dormindo. É uma profissão nobre? Qual é mais nobre, essa profissão ou a da medicina? Então, na nossa cabeça, o médico é mais nobre, ou a médica. Mas o pessoal que recolhe o lixo, se eles deixarem de recolher o lixo uma semana na porta da sua casa, você vai fazer o quê? Vai levar o lixo para onde, por exemplo? Você vai levar para cima, quem mora num apartamento de 60 metros quadrados? Então nós precisamos mudar essa visão nossa que tem profissões mais nobres do que outras. A nobreza está em você em primeiro lugar. E aí no desenvolvimento daquilo que a gente faz. Daquilo que você faz, e também valorizar o que o outro faz. Às vezes a gente vê, e eu acho bonito isso, criancinhas ou gente nos prédios deixando a água gelada para o pessoal que recolhe o lixo. Não é? Um sanduíche ou alguma coisa assim. Então, mudar a nossa visão do trabalho. Primeira coisa, então, que eu falei, o trabalho é um presente de Deus. Se você está trabalhando, já se considere muito abençoado, porque tem muita gente que nesse momento não tem a oportunidade ou o privilégio de estar ganhando o seu pão de cada dia. Outra ideia que eu compartilho com vocês, o trabalho é um serviço a Deus. O trabalho é um serviço a Deus. Antes de qualquer obrigação quanto ao trabalho a ser feito, para alguém, é necessário ter a noção de que o trabalho é realizado para Deus. Paulo, por exemplo, diz que tudo o que nós fazemos, devemos fazer como se fosse para o Senhor Jesus. Então, veja como isso é interessante, importante e ao mesmo tempo desafiador. Imaginar que lá naquela cadeira do chefe não está um chefe, mas está sentado Jesus. Você entregaria esse trabalho da maneira como vai entregar? Diria para ele, olha, foi o melhor que eu pude fazer? Então, o trabalho, antes de qualquer coisa, é um trabalho que louva a Deus. Louva a Deus. Lembre-se do primeiro ponto meu.
Deus governa por meio de nós, por meio do nosso trabalho. Então, lá no trabalho, que é o ambiente onde talvez passamos mais tempo do que qualquer outro lugar, 8 horas por dia, muitas vezes, outros até mais, as pessoas estão nos observando como é que nós fazemos o nosso trabalho. E essa observação é crucial. Imagina se eu, como um cristão que todo domingo venho na igreja, louvo a Deus, e sou relapso no meu trabalho, aquela pessoa vai ficar confusa, ela fica em dúvida. Mas como que essa pessoa aí ama a Deus, canta, louva, lê Bíblia e faz esse trabalho? Porque não vai harmonizar na cabeça de quem está vendo o que eu estou falando sobre minha vida com Deus e o que eu faço. Então o trabalho é uma maneira, é um veículo de louvar a Deus e de instilar nos que estão perto da gente o desejo de seguir o mesmo Deus que eu sigo, que eu amo. O trabalho glorifica a Deus. Então, como é que nós glorificamos a Deus? O próprio Jesus diz, por meio das boas ações, por meio das boas obras. E todos nós que trabalhamos, temos oportunidades enormes da prática do bem no trabalho, não temos? Nós cantamos um cântico hoje que diz que de Deus estender as mãos. E fiquei quase desafiado de vir aqui na frente e pedir para você vir aqui também, e você estender as mãos e ver se Deus estende as mãos para você. Ou aí mesmo, na sua casa, ou sentado aí. Levanta a mão aí e veja se Deus pega na sua mão. Levanta, irmã. Eu não estou vendo Deus pegar na sua mão. Não é? Pois é. Mas se a irmã lá do lado, a outra irmã, agora nós estamos com essa coisa aí do corona, mas se a irmã lá do lado, vendo que a irmã está em necessidade de levantar e pegar na sua mão, você fala, nossa, como Deus é bom, não é? Não é isso que a gente fala? Quando a gente ajuda alguém, a pessoa agradece a Deus, não é isso? Deus me ajudou, Deus me abençoou. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem uma necessidade e ninguém estende as mãos, o que a gente fala? Deus me abandonou. Deus me desamparou. Vocês estão entendendo como é que Deus estende as mãos? Deus não estende as mãos. Deus é espírito. Deus só vai estender as mãos quando eu estender as minhas mãos para alguém. Se eu não estendo as minhas mãos para alguém, essa pessoa, ela se volta contra Deus. Ela não se volta contra mim. Isso é uma coisa que me deixa angustiado no cristianismo. O crente não entende que Deus estende as mãos ao outro por meio das minhas mãos. E que lugar mais propício para Deus estender as mãos do que o trabalho? Quantas pessoas no seu trabalho estão sofrendo? Quantas pessoas tiveram gente que morreram por causa do vírus? Quantas pessoas têm filhos e filhas envolvidos com drogas, com doenças? Quantas? Aí você pergunta, o que eu posso fazer? Você pode ser um braço amigo, só de dizer para a pessoa, olha, eu vou orar por você. Conta comigo na sua necessidade. Então a gente precisa mudar aqui, na nossa mente, como é que nós vemos o nosso trabalho. Então, o trabalho tem que ser bem feito, bem realizado, como se Deus fosse o dono daquele negócio. Como se Deus fosse o gerente da minha empresa. E Ele é. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente é proprietário de alguma empresa, ou de algum negócio, de alguma loja, a gente também tem que fazer daquele lugar
um lugar abençoado para os nossos funcionários. Quem tem empregada doméstica, tratar com dignidade, com respeito. Começa em casa. Pagar um salário justo para a empregada doméstica. Eu não tenho, por exemplo, uma empregada doméstica que vai todo dia na minha casa. Tem uma diarista. Diarista é uma vez por semana, certo? Mas todo ano eu pago para ela o 13º e as férias dela. Eu faço o cálculo e pago. Porque se eu fosse uma empregada doméstica, eu gostaria de receber. Certo? E eu já faço isso há 26 anos que ela trabalha lá na nossa casa. Ah, mas ela é só diarista, não tem direito. Fala isso para Jesus, que ela não tem direito. Eu não vou falar, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Calvino disse, em todos os nossos cuidados, labutas, aborrecimentos e outros fardos, não será um alívio pequeno saber que todos esses estão sob a superintendência de Deus. Todos os nossos trabalhos, nossas labutas, mesmo os aborrecimentos que muitas vezes temos no trabalho, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle. Deus está no controle. Ah, eu trabalho com gente difícil. Amém. Ai, que bom. Imagine se você só trabalhasse com gente do bem. Você não precisaria nem falar nada de Jesus. Ah, o meu chefe é complicado. Dê testemunho para ele descomplicar. Então, o trabalho é um presente de Deus, o trabalho é um serviço a Deus, e o trabalho é um serviço à humanidade. O trabalho é um serviço que nós prestamos aos outros, à humanidade de uma maneira geral. Lutero via o trabalho como serviço a Deus, quando diz, os dons naturais e recursos para os benefícios, para o benefício de seus semelhantes. Ou seja, é um serviço, é um presente de Deus, é um serviço a Deus, mas é um serviço ao semelhante. Ou seja, Deus está provendo que por meio do meu trabalho, os meus semelhantes sejam abençoados. Quando o homem recolhe o lixo da sua casa, é lixo, nós não estamos falando aqui em presentes, diamantes que ele está recolhendo lixo. Você jogou aquela comida que já está estragada, que já está podre. Quando aquele homem está recolhendo aquilo, ele está prestando um serviço a você. Por isso a gente tem que valorizar aquele trabalho. Quando você está fazendo o seu serviço, o seu trabalho, você está prestando um serviço ao outro. Quando o agricultor lança a semente, e depois ele colhe o fruto daquela semente, colhe o arroz, colhe o feijão, que você vai comer no almoço, na janta, tem que lembrar e agradecer a Deus, porque aquela pessoa está lá no campo, sofrendo as agruras do campo, não é verdade? Para que eu tenha água, tenha arroz, tenha feijão, tenha farinha na minha casa. A gente não pensa isso, a gente pensa que chegou assim porque eu fui no mercado e comprei. Às vezes a gente reclama, porque subiu 20 centavos o quilo da batatinha. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre o governo do estado de São Paulo, que taxou o leite, que era 0% para quase 4,5%, o leite desnatado, que é o leite que a maioria do pobre consome. A taxa de inflação para o pobre foi o dobro da taxa de inflação para o rico. Então, esse pessoal que nos serve tem que ser valorizado. Compre de gente local, compre de produtores locais, valorize o trabalho do outro. E o que você faz também é uma bênção para o outro. O
que você faz, você está ajudando o outro a ser abençoado. Os puritanos, que era um grupo que surgiu na Inglaterra, viam o trabalho como uma ordem para servir ao próximo e glorificar a Deus. Então faz bem feito para que o outro seja abençoado. Cuide para que o outro não tenha um acidente por causa do seu trabalho. Às vezes, trabalhos mal feitos causam acidentes enormes, no trânsito mesmo. Então é preciso ter essa consciência, e aí um vai ajudando o outro, um vai abençoando a vida do outro. Essas duas coisas, entre o trabalho e esse trabalho ser uma bênção, elas estão na Bíblia. Elas estão na Bíblia. O bom trabalhador, Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, dizia: o bom trabalhador recebe o pão do seu trabalho com confiança, mas o preguiçoso e descuidado não se atreve a olhar o seu empregador na cara. E, portanto, necessário que se deve ser zeloso para fazer o bem, porque todas as coisas vêm de Deus. Então ele está dizendo: faz bem feito, porque você vai abençoar a vida do outro. Você abençoa a sua empresa, ela vai ter mais trabalho. Tendo mais trabalho, ela emprega mais gente. Vocês estão entendendo como que é? Começa com a gente. Certa vez eu fui num dos cartórios aqui em Londrina e a moça, eu tenho o costume de conversar com as pessoas, né, que eu sou descendente de italiano. Aí eu perguntei lá para a moça: está tudo bem? Que a cara dela estava um pouco feia, né? Não, ela não era feia, mas a cara estava feia, né? Aquela cara, sabe, de cachorro bulldog, caída. Falei: está tudo bem? Ela falou: não. Falei: alguma coisa que a gente pode fazer, ajudar? Ela não virou para trás, mas ela falou assim para mim: com uma chefe como essa aí atrás de mim, você acha que eu estaria bem? Aí eu olhei. Veja bem, aquela moça não me inspira pelo trabalho que ela vai realizar. Porque ela tem raiva da dona do negócio lá. A possibilidade dela fazer mal feita para castigar a dona é muito grande. Mas ela não entende que com isso ela está atrapalhando a vida de muita gente. Então veja, se eu não faço bem feito e não entendo que o outro vai ser abençoado, aquele lugar que eu trabalho não vai prosperar. E se Deus me colocou naquele trabalho, pode ser que Ele me tire depois, eu não sei. Mas pelo tempo que eu estou lá, não interessa quanto tempo é, eu vou fazer o meu melhor para que isso aqui prospere e até contrate mais gente. Então a gente precisa ficar antenado. Precisa ficar antenado. Às vezes a gente abençoa de uma forma que é inusitada. Se eu vou, por exemplo, no shopping, Catuaí, ali na praça de alimentação, eu não tiro a minha bandeja e coloco lá no lugar. Aí as pessoas que estão comigo falam: nossa, mas você não tem educação? Eu tenho muita educação. A minha educação é tanta que eu não tiro. Eu não tiro porque o dono do shopping, ele não está contratando mais gente, porque eu estou fazendo serviço para ele. E ele não me paga nada para fazer isso. Então eu perguntei lá no shopping para a mulher que... Eu falei para vocês que eu converso com as pessoas, né? Eu queria que vocês conversassem também. Falei: minha senhora, faz favor, em quantas vocês são aqui? Eu falei: somos em 3. Falei: mas se todo mundo largasse a bandeja em cima da mesa, quantas precisaria? Ela falou: 8. Então são 5 pessoas que não estão trabalhando, porque eu não estou abençoando. Fazendo o quê? Fazendo o trabalho que ela deveria fazer.
Então, quando você for no shopping a próxima vez, você vai fazer o quê? Larga a bandeja lá. Quando eu vou no posto, eu poderia levar o carro lá na frente lá e colocar e calibrar o pneu, que eu já fiz isso muitas vezes, agora eu não faço mais. Depois que o rapaz termina, eu falo, você pode calibrar o pneu? Eu não quero nem saber se a fila é grande. O dono do posto que contrata mais gente. Ele tem que sair de lá e o dono não pode reclamar porque ele está trabalhando. Aí depois eu dou uma gorjeta para ele. Mas ele tem que ir lá calibrar o pneu para mim. Então, eu não sou dono de posto, mas eu posso providenciar que esse posto contrate mais gente. Eu não sou dono do shopping, mas eu posso providenciar que o shopping contrate mais gente. Então, fique atento. Fique atento. Observe o que está acontecendo. Você vai lá no mercado, você fica empacotando lá no mercado? Enquanto o mercado poderia contratar rapazes para fazer isso? E eu vou fazer uma propaganda de graça aqui, até porque é um pessoal cristão. O mercado que mais me apaixona em Londrina é o Musamar. Porque eles contratam... Você já foi no Musamar? Você já viu aquele bando de menino lá? Tem mais menino lá do que coisa para fazer. É verdade, eles ficam lutando lá, um coloca o saquinho de batata, o outro a maionese, o outro a pimentinha, porque é tanto menino. O Musamar é mais caro, eu pago mais caro do que ir lá no outro que não contrata nada. Você que tem que fazer o serviço para ele. Eu não faço, eu fico esperando. A fila está grande, e que vai imensamente lá para o fundo do corredor. Certo? Além de conversar com as outras pessoas, eu sou esquisito. Faz parte da minha natureza. O Papa João Paulo I disse o seguinte: pelo trabalho, o homem e a mulher devem ganhar o pão de cada dia e contribuir para o avanço contínuo da ciência e tecnologia, acima de tudo, elevar incessantemente o nível cultural e moral da sociedade. Então eu falei 3 coisas aqui hoje. O trabalho é um presente de Deus, o trabalho é um serviço a Deus, o trabalho é um serviço à humanidade. Certo? Eu quero encerrar desmistificando uma ideia. Nos tempos antigos, que eu estou falando tempo bíblico, antigo, da história, dos pais da igreja, ano 200, 300, 400, e depois entrando na era medieval, o trabalho foi dividido entre sagrado e secular. Qual era o trabalho sagrado? O dos monges, dos religiosos, das freiras, dos padres, depois dos pastores, naturalmente. Então, o trabalho sagrado era esse, aquele que se fazia na igreja, que se realizava na igreja, que era o trabalho para Deus. E o outro trabalho que a maioria fazia fora, chamava de secular. A palavra secular, na sua origem, quer dizer sem Deus, deste século, sem Deus. Então, a partir daí, infundiu-se a ideia, ou divulgou-se a ideia, e até hoje ela é presente na igreja, de que o trabalho que eu faço é secular. Então a pessoa até usa essa expressão. No meu trabalho secular eu sou engenheiro. Na minha vida secular eu sou dentista. Seria como se a pessoa estivesse dizendo o seguinte: na minha vida sem Deus eu sou engenheiro. Por isso que nós dividimos entre o sagrado e o secular, e a gente não associa aquilo que nós fazemos fora da igreja como sendo coisa para Deus, porque é secular. As mulheres conversavam no corredor de um hospital, mulheres de igreja, e elas diziam: aqui não tem nada a ver com a igreja. Aqui a gente é outra coisa. Aí a gente pensa em mudar o mundo com umas bruacas dessa?
Você não muda nem o galinheiro, quanto mais o mundo. Não é verdade, não? Você não muda nada. Você não muda nem o quarto número 220 que está um doente lá dentro. Porque com esse tipo de pensamento a gente não vai longe. Aqui não tem nada a ver com a igreja, tá? É a ideia medieval, o trabalho secular sem Deus, o trabalho na igreja. E foi Lutero e Calvino quem mais ajudaram a desmistificar essa ideia, enfatizando então e derrubando essa visão de que os monges, os clérigos, eram mais sagrados do que os que trabalhavam no comércio, nas lojas. Todo trabalho, seja dentro da igreja, cantando, pregando, visitando, orando, enfim, todo trabalho é sagrado, tanto quanto o trabalho de ser um lojista, de pegar o lixo, de calibrar o pneu, de carregar essa bandeja daqui para ali, todo trabalho é sagrado, porque ele é um presente de Deus. Se ele é um presente de Deus, ele só pode ser sagrado. Então, Lutero e Calvino trabalhavam a ideia de atribuir ao trabalho a santidade do trabalho. Todo trabalho tem consequências para a eternidade. Eu termino com esse pensamento. Todo trabalho tem consequências para a eternidade. Lembre-se, as pessoas no seu ambiente estão vendo como você trabalha. E isso tem consequência para a eternidade dela. Eu espero que essa breve reflexão nos ajude, a nós que estamos no trabalho, os que estão aposentados, enfim, a todos nós, de uma maneira ou de outra, nós continuamos trabalhando. Os avós trabalham, às vezes até bastante, né, para os filhos e filhas, não é? Cuidando dos netos e das netas. Às vezes nós trabalhamos em casa, agora tem o home office, né? É para trabalhar 8 horas, trabalhamos quanto? 5? 6? Então, o trabalho tem consequências porque glorifica a Deus e tem consequências para a eternidade. Que Deus abençoe o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar esse culto hoje de uma forma diferente. Eu falei com o pastor César, e nós estamos passando por uma situação trágica, calamitosa, em Manaus. Vocês estão acompanhando? Eu não sei se vocês viram um vídeo das pessoas ajoelhadas pelas ruas de Manaus, orando e clamando a Deus. E há um apelo a que a população, de uma maneira geral, ajude financeiramente o povo de Manaus. As igrejas, as ONGs, os hospitais. Eu vi essa semana os artistas se mobilizando. Vocês viram isso? Os jogadores de futebol, os influenciadores do YouTuber. Aí eu fiquei pensando, só falta quem não se mobilizar? A igreja. E é bem provável que a igreja não se mobilize, é impressionante. Mas há um clamor. A Igreja Presbiteriana do Brasil, de Manaus, está distribuindo mensalmente 1.600 cestas básicas, só na área da alimentação. Então eu falei com o pastor César para a gente levantar uma oferta aqui na igreja, e vai ser mandada para uma igreja em Manaus, pois o pastor César e o conselho vão designar rapidamente, porque é agora. E o pessoal que está em casa, quero desafiar vocês a fazer a mesma coisa, apenas que você faça uma oferta, pode ser R$10, R$20, 50, o que Deus colocar no seu coração, mas coloque 0,1 no final da sua oferta, para que a tesouraria da igreja saiba identificar que essa é uma oferta
para os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo, passando fome, necessidades lá em Manaus. Se você acha que está difícil aqui em Londrina, a situação de Manaus está caótica. Tão caótica que está vindo ajuda da Venezuela. Da Venezuela para Manaus. E na Venezuela o povo está passando fome, mas estão mandando ajuda. Nós vamos fazer isso, eu quero orar, nós já oramos, agradeço ao irmão que orou. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo pelo trabalho, pedindo que Deus abra as portas. Nós oramos aí que Deus abre portas, não oramos? Cantamos aí, para aqueles que estão desempregados da igreja. E logo após a minha oração, aqueles que podem, venham aqui à frente, façam essa oferta especial. Os que estão em casa, façam hoje ainda, porque nós vamos mandar amanhã ou terça, no mais tardar, para alguma organização ou uma igreja em Manaus. E depois nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado porque o trabalho é um presente do Senhor a nós. É um serviço que nós prestamos ao Senhor e à humanidade. Senhor, modifica a nossa visão do trabalho. Talvez alguns aqui ou em casa, aqueles que estão nos vendo, estão trabalhando em situações de conflitos, situações de tendência, ó Deus, negativa, mas nós pedimos que o Senhor, por meio desses irmãos e dessas irmãs, o Senhor modifique aquele ambiente de trabalho, Senhor. E que por meio dos nossos irmãos e irmãs, aquele ambiente seja abençoado, Senhor, seja santificado em nome de Jesus. Que cada irmão, cada irmã, ao chegar no seu trabalho amanhã, possa orar e dizer: Senhor, eu vou começar a trabalhar agora com uma nova perspectiva. Que o Senhor use a minha vida, para que eu possa abençoar as pessoas que trabalham comigo, Senhor, em nome de Jesus, para que elas sejam salvas e ganhas para Jesus Cristo. Senhor, abençoe esta igreja, para que por meio dos irmãos e das irmãs, ela continue existindo, fazendo a sua missão. Abençoe os pastores, abençoe, ó Deus, o conselho da igreja, abençoe a sua direção, abençoe os irmãos, as irmãs, as crianças da igreja, os casais, ó Deus. Pai querido, nós santificamos esta igreja para o nome santo do Senhor, ó Pai. E agora nós oramos de maneira muito especial para o povo de Manaus, Senhor, que tem morrido, Senhor, por falta de oxigênio. Coisa terrível, Senhor, morrer por falta de respirar, Senhor. Que tragédia. Abençoe as igrejas que estão ali, Senhor. Levante os pastores e as pastoras, Senhor, para que essas igrejas estejam providenciando sustento, Senhor, alimento. Abençoe as igrejas no Brasil, Senhor, para que se conscientizem. E agora abençoem aquelas igrejas por meio do trabalho, Senhor, para que aquele povo, Senhor, receba um alívio e glorifiquem o Teu nome, Senhor amado. Faça isso, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles irmãos e irmãs que querem fazer essa contribuição, por favor, venham aqui à frente, os que estão aqui, e nós vamos encerrar então com a oração, com a bênção apostólica. Lembre-se, você que está em casa, de fazer essa oferta, designando 0,1 centavo ao final da oferta, para que a gente possa enviar a essas igrejas lá de Manaus. Vamos receber a bênção. Obrigado, irmãos. Deus abençoe o coração de cada um. Aqueles que não puderam agora, façam em casa, em nome de Jesus. Pai querido, agora despede o Teu povo em paz. Ó Deus, que esta paz atinja o coração do povo brasileiro por meio de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, despeça o Teu povo em amor, para que este amor atinja o coração de todos aqueles que convivem conosco, Senhor. E Deus, despeça o Teu povo debaixo da orientação do Teu Santo Espírito, para que por meio de cada um de nós também, possamos orientar aqueles que estão desorientados, Senhor. E assim, ó Deus, que a graça de Jesus, o Teu santo amor e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha um domingo abençoado e uma semana santificada por meio do seu trabalho.